Pessoal, nesse segundo exemplo, a gente vai tratar sobre a lei de Newton para o resfriamento. Então, ela diz basicamente o seguinte: se a diferença ΔT entre um objeto e a vizinhança dele não for grande, então a taxa de resfriamento do objeto será aproximadamente proporcional à diferença de temperatura, né? O próprio ΔT. Então, a gente pode fazer essa afirmação que a variação de ΔT com o tempo, né, d ΔT sobre dt, vai ser igual a menos epsilon, que é uma constante, vezes o próprio dt, ΔT. E o sinal menos aparece exatamente porque, à medida que você vai chegando no equilíbrio, o ΔT vai ficando cada vez menor. Então a gente espera que essa diferença, ΔT, diminua cada vez mais. Beleza. Bem, vamos para a letra A. Se no instante t igual a zero a diferença de temperatura for ΔT zero, mostre que ΔT será igual a ΔT0 vezes a exponencial de menos AT, onde há uma constante de proporcionalidade. Bem, a gente vai ver que A, nesse caso, vai ser igual ao epsilon. Então, é só a gente resolver essa equação diferencial, que é uma coisa razoavelmente simples. O que a gente faz é, partindo daquela equação, a gente isola os termos com ΔT de lado, com ΔT de um lado e com dt do outro, e a gente faz a integração, saindo do lado de ΔT, de ΔT 0 até ΔT, e do outro lado saindo de 0 a t, né, o tempo que a gente considera zero. E nesse caso a gente chega nessa expressão aqui com logaritmo, que a gente pode simplificar para a expressão que é mencionada acima. Por fim, o problema pergunta de quais fatores depende, quais são as dimensões de epsilon. Bem, epsilon, se a gente está falando de transferência de calor, ele remete à equação de transferência de calor entre dois corpos, né, como a gente tinha mencionado antes. Então, além das coisas, além do tempo, né, epsilon tem um caráter de... um caráter não, né? Ele tem uma unidade de inverso de tempo, ele tem uma unidade de frequência. Além disso, ele vai depender, obviamente, do tamanho do seu sistema, da capacidade do seu sistema de conduzir calor também. Ele também vai depender de, talvez até do próprio ΔT, como a gente falou. Essa equação ela só segura aproximadamente se ΔT for pequeno. Se ΔT for muito grande, isso já não vale mais. Okay? Agora a gente vai tentar usar essa equação para fazer alguma coisa com ela. Vamos supor que a gente tem um aquecedor de uma casa que estraga logo pela manhã, quando a temperatura externa é menos 7 graus Celsius. Em consequência, a temperatura interna da casa vai cair de 22 para 18 graus Celsius em 45 minutos, desculpa. O problema pergunta quanto tempo levará para que a temperatura interna caia outros 4 graus Celsius. A gente está supondo nesse caso que a temperatura externa é a mesma, né, para manter o ΔT igual. E a gente vai supor também que vale a lei de resfriamento de Newton. Ok, então quais são as informações que a gente tem? A gente tem que o nosso ΔT0 vai ser igual a 29 graus Celsius, né, que é a diferença entre a temperatura do objeto, né, a temperatura no interior da casa, e a temperatura exterior, que é de menos 7 graus Celsius. Fazendo a diferença, a gente chega a 29 graus Celsius. O ΔT, a diferença de temperatura após 45 minutos,
vai cair para 25 graus Celsius. E, bem, o problema está querendo saber quanto tempo vai demorar para cair mais 4 graus Celsius, né? Além dos 45 minutos, que é importante. Então, basicamente, a gente quer saber quando, depois dos 45 minutos, que o ΔT vai chegar em 21 graus Celsius. Ok, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o valor da constante, né? Eu já montei as equações aqui. Então, essa equação aqui é válida. Partindo dela, a gente só substitui os valores e a gente chega nessa expressão aqui, de onde a gente consegue tirar finalmente o valor da constante epsilon, que deu 3,3 vezes 10 elevado a menos 3 minutos a menos 1. Gente, se eu estou querendo minha resposta em minutos, eu não preciso necessariamente de fazer uma conversão de unidades, tá? Então, sempre leve em consideração as unidades que o seu problema te dá para você fazer as suas contas, ok? Beleza. Então, se eu já tenho o epsilon aqui em minutos, eu já posso dar minha resposta diretamente em minutos, né? Então, agora, se eu já tenho o epsilon, para calcular o tempo, eu só preciso de jogar novamente na equação. Agora, eu vou considerar somente o tempo que ele gasta para sair de 25 minutos, né? Para o ΔT sair de 25 minutos e chegar em 21 minutos. Então, a gente tem que fazer a conta desse ln aqui e dividir pela constante epsilon. E, por fim, a gente chega num tempo de 53 minutos, ok? E isso acaba os exemplos que eu vou passar na aula de hoje, gente. Bem, eu espero que vocês tenham uma boa semana e se houver mais dúvidas, por favor, entre em contato comigo. Bom feriado também, bom descanso a todos. A gente se vê na próxima aula.